Você já ouviu o boato de que após sua morte o Walt Disney foi congelado? A história diz que ele foi congelado por criogenia, para que pudesse ser trazido de volta à vida assim que a ciência fosse desenvolvida. E se for verdade? Primeiro, vamos discorrer um pouco sobre a criogenia. Você sabe o que é? A criogenia de humanos, conhecida cientificamente como crônica, é uma técnica que permite refrigerar o corpo até a temperatura de 196 graus Celsius negativos, fazendo com que o processo de deterioração e envelhecimento pare. Assim, é possível manter o corpo nas mesmas condições durante vários anos, para que no futuro seja reanimado. Um detalhe: assim que a pessoa é colocada no tanque de nitrogênio líquido a uma temperatura de 196 graus Celsius negativos, ela não está definitivamente morta, uma vez que depois que morremos, pelo menos até onde sabemos, é praticamente impossível voltar à vida, pois todas as células do corpo começam a entrar em colapso. O sangue coagula rapidamente, os órgãos e o cérebro param. Portanto, a pessoa deve ser induzida ao coma profundo antes de ser colocada no aparelho. A técnica tem sido utilizada principalmente em pacientes na fase terminal de alguma doença grave, como o câncer. Essas pessoas, assim como as instituições que realizam a criogenia, mantêm a esperança de que no futuro indeterminado, a ciência terá condições de, além de descongelar o corpo de forma adequada, ressuscitar a pessoa congelada. É de se perguntar, no entanto, se o que realmente dá vida e animação ao corpo estará presente no momento do degelo. Isso sem contar com a doença que a pessoa já possuía antes de ser congelada. Será que ela voltará ou terá sido combatida durante o período em que a pessoa ficou congelada? As respostas a essas dúvidas simplesmente não existem, ou não são nem um pouco animadoras. De qualquer forma, o processo é caro. Não é qualquer pessoa que tem condições de pagar pela criogenia. Se funciona com corpos humanos, também ninguém sabe. São somente teorias baseadas no que já há algum tempo a ciência vem utilizando e, de alguma forma, tem dado resultado positivo acima da média. São os embriões, isto é, os óvulos fecundados que são postos no freezer, para então, posteriormente, serem descongelados e usados para a sua única função: gerar bebês. E pasme, 60% das vezes deu certo. Então, se funciona com embriões, provavelmente funcionará com o organismo inteiro e já formado no futuro, teoricamente, pelo menos. Casos de criogenia humana não são raros. Segundo dados do Instituto Cryonics, cerca de 240 corpos já se encontram congelados, à espera de um futuro melhor. Tudo bem, pelo número de habitantes no planeta Terra, essa quantidade é ínfima, mas substancial para quem acredita que poderá ressuscitar futuramente graças à tecnologia. Então, sim, há uma fila de pessoas aguardando sua vez de ser literalmente congelada. No site da Cryonics, no final de um dos relatórios que descrevem o processo, é dito que o paciente foi então transferido para a câmara de resfriamento, controlada por computador, para resfriar até a temperatura do nitrogênio líquido. O programa de vitrificação humana foi selecionado e o tempo necessário para resfriar o paciente até a temperatura do nitrogênio líquido foi de 5 dias e 11 horas. O paciente foi então colocado em um criostato para armazenamento criogênico de longo prazo,
Parece assustador tudo isso, não é? E realmente é. Mas quem está lá dentro já não sente mais nada. Como foi dito anteriormente, a pessoa não está declaradamente morta, e sim em estado de animação suspensa, ou um tipo de coma induzido, em outras palavras. Na animação suspensa, geralmente, é injetado soro gelado na artéria aorta do paciente, para que sua temperatura interna chegue entre 10 graus Celsius e 15 graus Celsius. Isso não é uma regra, mas foi uma das técnicas usadas, como aconteceu em 2019, em um hospital na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. A animação suspensa, ou técnica de preservação e ressuscitação de emergência, com sigla de EPR, foi desenvolvida para ser utilizada em cirurgias com pacientes gravíssimos. A ideia é que, como o organismo passa a funcionar de forma muito lenta, a chance de a vítima sobreviver à cirurgia torna-se maior. Até se for o caso de o paciente ter perdido muito sangue por meio de EPR, os médicos têm mais tempo para reverter o quadro clínico. Feito isso, já é possível reaquecer o corpo e reanimar o coração do paciente. Essa técnica já salvou a vida de muita gente desde 2019 e, devido a isso, ela é usada previamente na criogenia. Se ela vai ou não surtir o efeito desejado lá na frente, ninguém pode afirmar nada, ao menos por enquanto. De acordo com Robert Ettinger, um dos grandes defensores e divulgadores da criogenia, os próprios métodos usados para congelar uma pessoa causam danos às células, danos que só poderiam ser reparados por tecnologias que ainda não existem. A maior dificuldade na criogenia humana está no fato de o líquido que envolve as células virar gelo, aumentar de tamanho e trincar as células, matando-as. Funciona com embriões devido à injeção de substâncias químicas que inibem a formação de cristais de gelo e, assim, impedem que as paredes das células sejam danificadas. Bom, e por que isso não funciona em um organismo já desenvolvido? Porque, quando estamos formados, células específicas precisam de um tipo diferente de proteção. E alguns tipos de proteção não foram ainda desenvolvidos pela ciência, segundo afirmou Ricardo Baruffi, da maternidade Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto, a uma revista de circulação nacional. Bom, voltemos ao nosso personagem central, o senhor Walt Disney, pai de Mickey Mouse, Pateta, Pato Donald, entre tantos outros personagens. Nascido em 1901, Walt Elias Disney foi um produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, filantropo e cofundador da Walt Disney Company. Antes de morrer, Disney teve a oportunidade de ver seu primeiro parque, a Disneylândia, ser inaugurado. No entanto, não teve a chance de ver o segundo parque, a Disney World, inaugurado em 1977. Isso porque, em 15 de dezembro de 1966, o cineasta e produtor sucumbia a um câncer. É de conhecimento de pessoas próximas que Disney era um fumante compulsivo. E naqueles primeiros anos da década de 60, os sintomas apareceram como uma forte dor nas costas, que logo foi diagnosticada como câncer de pulmão. Disney passou por uma cirurgia delicada, uma vez que foi para a retirada do pulmão atingido. Porém, não foi bem sucedida, uma vez que dias depois, Disney viria a falecer devido a uma parada cardiorrespiratória 10 dias depois. A família, desejando privacidade, não tornou público o sepultamento, o que gerou desconfianças entre os fãs, inclusive com boatos sobre ele ter seu corpo congelado, para, quem sabe, voltar à vida em alguns anos. Até o famoso artista do surrealismo, Salvador Dalí, que era amigo pessoal de Walt Disney, meio que divulgou para algumas pessoas
que o corpo do cineasta iria ser mesmo congelado, o que acabou dando força ao boato. Aliás, como um bom boato, esse acabou ganhando vieses surrealistas, tais quais os quadros de Dalí, que somente a cabeça de Disney seria congelada e posta numa espécie de museu em um dos seus parques. Há quem diga ainda que o corpo de Disney encontra-se congelado na Disney World. Se você perguntar a qualquer membro da família, dirão que o Walt Disney foi cremado e que suas cinzas estão no Forest Lawn Memorial Park. As técnicas de criogenia, oficialmente falando, foram apresentadas ao público somente 16 anos depois da morte de Disney. Mas... e se for verdade?